A gente começa a previsão de hoje te mostrando as imagens de satélite. Nuvens carregadas cobrem o Brasil. Esses tons em vermelho indicam temporais. Repare onde essas instabilidades estão concentradas. Vem desde a região norte do país, passando por parte do centro-oeste e principalmente aqui, no sudeste. É aquele corredor de umidade que a gente vem falando. E ele continua ativo até domingo. Em Minas Gerais, hoje, ainda chove na zona da Mata Mineira. O CEMADEM alerta para o risco alto de deslizamento em Juiz de Fora. Cidade aqui, devastada pelos temporais. Repare, essa cor em vermelho indica justamente esse risco alto para deslizamentos e alagamentos. Por mais que hoje a chuva lá em Juiz de Fora não seja tão intensa quanto nos últimos dias, o solo já está muito encharcado, o que aumenta a apreensão na cidade. Em Ubá, a chuva também não dá trégua e deve ser mais forte do que em Juiz de Fora. São até 50 milímetros acumulados hoje, o que também gera alerta para deslizamentos e alagamentos, assim como em Belo Horizonte. Capital mineira será a mais chuvosa do país nesta sexta-feira. Litoral sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também litoral de São Paulo, são áreas de atenção hoje. No Rio, já choveu bastante, principalmente na Costa Verde Fluminense. Em Paraty, foram cerca de 160 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Resultado, muitos transtornos para a população. Roberta Camargo está com a gente, vai explicar o que aconteceu por lá. Daqui a pouquinho, Natália Lauxi vai destacar a situação do litoral paulista. Começamos com você, Roberta. Quais são os alertas aí no Rio de Janeiro? Pelo que a gente vê aí na imagem, aparentemente já começa a chover na capital fluminense. Fraco, mas já chove. Carol, não para de chover, tá? A madrugada toda tá chovendo, choveu a madrugada inteira e agora de manhã continua chovendo. O prefeito Eduardo Paes, agora há pouco, compartilhou nas redes sociais um pedido, um apelo para que as pessoas não se desloquem se não for essencial. Todo mundo tem que trabalhar, né? Tem que sair de casa. Mas ele pediu para evitar deslocamentos que não sejam necessários, porque as equipes estão mobilizadas, inclusive, para atender Santa Cruz, na Zona Oeste, que é um dos bairros mais afetados aqui no Rio. Vamos ao panorama aqui do estado. Olha só, os bombeiros estão monitorando em alerta máximo, mobilizados, porque a situação está preocupante. Eles enviaram pelo celular um alerta extremo e 7 alertas severos de chuvas intensas e risco de inundações. Macaé e Rio das Ostras foram os municípios mais afetados aqui do estado, tá, gente? Estão com risco muito alto por conta das chuvas. Foram 47 sirenes acionadas em Magé, Barra do Piraí e Teresópolis. A gente tem aqui um top 4 aí dos lugares que mais choveu, tá, do estado. Maiores acumulados em 24 horas. Paraty com 162,3 milímetros, que a Carol comentou. Bom Jardim com 89 milímetros. Macaé com 81 milímetros. Nova Friburgo, ali em Lumiar, com 77,7 milímetros. E Angra dos Reis com 61,8 milímetros. Outros lugares que choveu bastante foi Petrópolis, Barra Mansa, Teresópolis, Magé e Araruama. Agora vamos para o panorama aqui da capital desde a madrugada, como eu comentei. Chove bastante aqui no Rio de Janeiro. Choveu muito forte em Santa Cruz, um dos locais mais afetados aqui da capital. Chuva forte também em Copacabana, na estrada Grajaú-Jacarepaguá, em Grajaú, no Tanque, Jardim Botânico, Laranjeiras, Santa Teresa, Saúde e Tijuca. Gente, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Centro. De acordo com o Centro de Operações, aqui eu tenho uma lista de acumulados de chuva por bairros, desde a noite de ontem até às 5 da manhã desta sexta-feira. Campo Grande, o lugar que mais choveu aqui no Rio de Janeiro, na capital, 101,8 milímetros. Santa Cruz, com 94,2 milímetros, por lá tem muito alagamento. Jardim Botânico, com 89,2 milímetros. Guaratiba, com 89 milímetros. E Alto da Boa Vista, com 87,8 milímetros. O Centro de Operações está monitorando aí, porque tem alagamento, bolsão d'água e deslizamentos também pela cidade. O prefeito, agora há pouco, como eu comentei, ressaltou a importância de não se deslocar se não for essencial. Vamos ao panorama de hoje. Roberta, como é que fica o tempo hoje na capital do Rio de Janeiro? Agora a temperatura baixou um bocado aqui para o Carioca, né? A máxima para hoje, gente, está em 30 graus, 29 graus e tem previsão de chuva fraca a moderada ao longo de todo o dia. Deixa o guarda-chuva na bolsa e evita se deslocar, viu? Volto com você, Carol.
Não para de chover lá no Rio de Janeiro. Roberta Camargo conversando aqui com a gente. Obrigada, Roberta. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos, inclusive, detalhar em instantes essa previsão que a Roberta já antecipa para a gente lá no Rio de Janeiro. Estado em alerta para temporais, assim como o litoral de São Paulo. Temos a Natália Lauxen aqui com a gente, para que você tenha uma ideia sobre a quantidade de chuva, de água que já caiu no litoral de São Paulo. Em Ubatuba, foram cerca de 200 milímetros em apenas 24 horas. Estamos falando aqui do litoral norte de São Paulo, muita água em pouco tempo, muitas consequências desses temporais. Natália, conta pra gente o que já sabemos em detalhes. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão com a gente aqui. Olha, alerta vermelho já emitido, grande perigo, especialmente aí para a região do litoral paulista, litoral norte, litoral sul, também Vale do Paraíba Paulista e região metropolitana de São Paulo. Alerta do INMET, válido até o fim desta sexta-feira. Conforme até informações da Climatempo, o que está acontecendo nesse momento em São Paulo é uma nova frente fria que vem avançando, reforçando aí as instabilidades. Nuvens carregadas podem se formar entre as costas de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro, podendo trazer aí uma chuva frequente e intensa também, acompanhada de raios. Os acumulados podem variar aí entre 200 e 300 milímetros até o fim da noite de hoje. Sobre Ubatuba, Carol, a Defesa Civil já divulgou que choveu 201 milímetros, é muita água. Esse volume expressivo aí em 12 horas lá na região de Ubatuba, na região de Camburi. As equipes, né, da Defesa Civil estão lá já para monitorar toda a situação, principalmente a questão dos deslizamentos de terra, porque existe alerta também para esse fenômeno lá nessa região litorânea. Em Mongaguá, o número de desabrigados já subiu para 48, todas essas pessoas foram encaminhadas para um abrigo temporário. Aqui na capital paulista, Carol, nesse momento 19 graus, a chuva começa fraquinha, já estou sentindo aqui que está garoando, a previsão é que o tempo fique fechado aí, nublado, e com essas garoas esporádicas durante o dia, máxima prevista de 23 graus. Carol. Natália Lauxen, conversando com a gente ao vivo de São Paulo. A Natália compartilha conosco, inclusive, um vídeo da Defesa Civil. É uma imagem que foi captada durante a noite, madrugada. Perceba o trabalho que é feito agora, isolando aquelas áreas de risco. Porque sim, tem alerta de mais chuva. O solo já está muito encharcado, então moradores de áreas de risco foram retirados durante a noite, durante a madrugada. Há, nesse momento, vários alertas da Defesa Civil. Repare, as ruas completamente tomadas pela água. Registros feitos no litoral norte de São Paulo. Também atenção redobrada para quem vai pegar a estrada, devido ao risco de deslizamentos. Natália também comentava sobre a capital paulista. Tem imagens ao vivo agora que a gente te mostra. Será que a gente consegue colocar? O Kleber, nosso diretor de TV, já posiciona aí a câmera para vocês. Olha só, nesse momento, como a Natália falava, o tempo está bastante encoberto, o sol não consegue aparecer, muitas nuvens no céu nesse momento na cidade, a temperatura até está mais baixa, viu? Em São Paulo, hoje vai ficar mais amena, justamente por conta desse tempo muito instável. Na capital também pode chover forte. Estão previstos até 35 milímetros de chuva. Também é uma chuva que deve ser intensa, principalmente durante a tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu o alerta vermelho, como a Natália comentava. É um alerta de grande perigo para o litoral de São Paulo. Um aviso que se estende para toda esta área que vai até o sul da Bahia. Repare, como falamos, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também aqui, parte de Minas Gerais também estão nessa área. No Rio, o dia já começa com chuva forte em algumas áreas. No caso da capital fluminense, a chuva ainda é fraca nesse momento, mas temos, por exemplo, Angra dos Reis, Petrópolis, Duque de Caxias, Macaé, Barra Mansa e todo o Grande Rio como regiões que devem ser mais afetadas pelos temporais no estado. Além das capitais do Sudeste, temos Salvador, Brasília e Goiânia enfrentando muita chuva nessa sexta-feira. Com o tempo fechado, a máxima não sobe muito, tanto na capital federal quanto em Goiânia, a máxima de apenas 25 graus. Em Salvador, calorão de 32. E atenção, Bahia, a semana que vem promete muita chuva. Hoje o sol predomina apenas no extremo norte e no sul do país. Um sistema de alta pressão mantém o tempo firme na região sul. Fica quente lá em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Florianópolis, máxima de 27. Curitiba é exceção. Por lá,
temperatura máxima de 25 graus e pode chover, mas não será forte. As pancadas devem cair durante a tarde.